Às 6h42 da manhã, a superfície antes espelhada do Caribe ondulou, sem tempestade, sem alarme, sem chamada de rádio. E, no entanto, algo aconteceu que mudou para sempre as regras do jogo no mar. A poucas milhas náuticas das linhas de patrulha venezuelanas, um submarino nuclear americano da classe Virginia emergiu silenciosamente à superfície. Não foi um acidente, não foi um exercício, foi uma demonstração deliberada. Porque se arrisca um sistema de armas quase invisível para ser visto. Para a tripulação do navio patrulha venezuelano Guapiro, este momento foi um choque. Segundos antes, o radar e o sonar não tinham reportado nada. Nenhuma advertência, nenhuma indicação. E de repente, ali estava um colosso de aço, avaliado em cerca de 3 mil milhões de dólares. O que significa quando um poder não ataca, mas simplesmente se mostra? É exatamente aqui que reside o problema central desta história. Controlo sem um tiro, domínio sem uma explosão. Os Estados Unidos não dispararam um míssil, não afundaram um navio. E, no entanto, a mensagem era inequívoca. Esta emergência alterou o equilíbrio de poder, não só entre dois navios, mas em todo o sul do Caribe. Por quê? Porque mostrou que as fronteiras no mar já não se encontram onde as linhas de radar terminam. Qual foi o verdadeiro propósito desta manobra? Tratava-se realmente apenas de presença, ou este submarino fazia parte de um teste muito maior entre dissuasão e confronto aberto? A questão mais importante não é o que aconteceu, mas sim porque aconteceu exatamente assim. E o que significa para a próxima vez, quando o mar parecer novamente calmo, mas alguém estiver a observar? Do lado americano, esta história começa bem debaixo da superfície da água, longe de bandeiras, discursos ou ameaças. O submarino utilizado pertence à classe Virginia, uma categoria de submarinos de ataque que não foi construída para a presença, mas sim para a invisibilidade absoluta. E é exatamente aí que reside o cerne do poder. Por que é que um sistema de armas é mais perigoso quando não se vê? Um submarino desta classe não é um navio de guerra clássico, é um sistema de sensores flutuante. Os seus sonares varrem o oceano em profundidades inatingíveis para muitos adversários. Propulsão com ruído reduzido, cascos externos absorventes de som e um reator nuclear que permite missões de meses sem emergir. O resultado é uma plataforma que ouve antes de ser ouvida e vê antes de ser vista. Mas não é apenas a camuflagem. A classe Virginia está armada com torpedos pesados como o MK-48 e com mísseis de cruzeiro Tomahawk, cujo alcance atinge centenas de quilômetros no interior do país. Configurações mais recentes permitem o transporte de até 40 destes mísseis. Isso significa, um alvo pode ser atingido muito antes de saber que está a ser observado. Por que é que esta capacidade é tão crucial? Porque altera o princípio do primeiro ataque. O navio patrulha venezuelano só pode reagir se detectar algo. O submarino, por outro lado, decide quando se torna visível e se o faz. Num possível conflito, a vantagem temporal reside completamente sob a superfície. Segundos decidem, e esses segundos pertencem a quem permanece invisível. É exatamente aqui que surge o desequilíbrio estratégico, não pela força de fogo sozinha, mas pela soberania da informação. A questão decisiva, portanto, não é se o submarino poderia ter atacado. A questão é, por que é que um ataque nem sequer foi necessário para demonstrar superioridade? Do outro lado deste encontro está o navio que cumpriu a sua missão, e, no entanto, estava em desvantagem desde o início. O navio patrulha venezuelano Guapiro estava equipado para detectar e repelir ameaças visíveis. Radar, sistemas de controle de tiro, um canhão de 76 mm e mísseis antinavio tipo C-802A com um alcance de cerca de 120 km. No papel, parece sólido, mas de que servem as armas se não se consegue localizar o inimigo? A fraqueza decisiva está abaixo da linha de água. Os sistemas de sonar de tais navios patrulha são projetados para profundidades médias e não são otimizados para detectar submarinos nucleares que operam de forma extremamente silenciosa e em grandes profundidades. Foi exatamente aí que o submarino americano se moveu, invisível, inaudível, fora do limiar de percepção. Por que é que esta lacuna técnica é tão perigosa? Porque dita todo o processo. O navio patrulha só pode agir se surgir um alvo de radar ou se for acionado um sinal acústico. Neste caso, nenhum dos dois aconteceu. Os indicadores permaneceram calmos. Os sistemas mostravam operação normal. E esta normalidade era enganosa, porque enquanto a rotina reinava no convés, o navio já estava a ser observado há muito tempo. Numa situação de combate real, o submarino teria efetuado o primeiro ataque,
a partir de uma posição que o alvo nunca teria conseguido confirmar. Mesmo um contra-ataque disparado teria poucas chances de sucesso. Contramedidas eletrônicas e sistemas de engodo do submarino reduzem drasticamente a probabilidade de acerto. O tempo de reação do navio patrulha encolhe para segundos que ele não possui. Este é o verdadeiro cerne do problema. Não se trata de coragem ou treino, mas de inferioridade estrutural. Um navio que acredita controlar o espaço, enquanto ele próprio faz parte de um quadro de situação alheio. Por que é que o controlo parece seguro, mesmo que seja apenas uma ilusão? A secção mais crítica deste encontro não ocorreu à superfície, mas no silêncio debaixo dela. Enquanto aparentemente nada acontecia no navio venezuelano, para o submarino americano a verdadeira missão começava. Não se tratava de destruição, mas de observação. Por que é que a informação na guerra naval moderna é muitas vezes mais valiosa do que um ataque? Tanto debaixo da superfície da água, o submarino entrou no chamado modo de Silent Run. Sistemas não essenciais foram desligados. Cada fonte de ruído foi minimizada. Os operadores de sonar não ouviam ativamente, eles escutavam. Camadas térmicas da água, correntes oceânicas, ruído de fundo, tudo foi avaliado. Simultaneamente, sensores eletrônicos registraram cada rotação de radar, cada frequência de rádio, cada pequena alteração no comportamento do navio patrulha. No convés do Guapiro, a rotina diária continuava. Varreduras de radar, verificações de comunicação, relatórios de posição. Mas cada uma dessas rotinas revelava algo. Com que rapidez os ecrãs de radar giram em caso de alarme? Quanto tempo leva para as armas entrarem em prontidão? Quais as frequências utilizadas primeiro? São exatamente estes padrões de reação que decidem os conflitos modernos. Por quê? Porque tornam os futuros processos previsíveis. Os dados recolhidos não foram mantidos a bordo. Transmissões encriptadas encaminharam-nos para centros de comando, onde foram comparados com outros sinais. De segundos isolados surgiram perfis. De perfis surgiu a previsibilidade. O navio patrulha acreditava ser invisível. Na verdade, estava a ser medido. É aqui que se manifesta a verdadeira mudança de poder. Nenhum tiro, nenhum alarme, nenhum ataque visível. E, no entanto, um lado perdeu algo decisivo: a surpresa. Se o inimigo sabe como reage antes mesmo de o perceber, quem controla realmente a situação? O que aconteceu naquela manhã, ao largo da costa venezuelana, foi mais do que uma manobra isolada. Foi parte de um sinal estratégico maior. Os Estados Unidos não demonstraram intenção de ataque imediato, mas algo mais subtil: acesso sem convite, controlo sem escalada. Por que é que exatamente esta forma de exercício de poder é tão eficaz? Ao tornar-se visível por um curto período, o submarino forçou o lado oposto a tomar uma decisão, sem lhe deixar opções reais. Atirar teria significado uma escalada, ignorar teria sinalizado fraqueza, reportar era inevitável. Nesses poucos minutos, a Marinha venezuelana revelou seus procedimentos, os seus tempos de reação e as suas incertezas. Este é o cerne da dissuasão moderna: deixar o inimigo agir enquanto se observa. Ao mesmo tempo, a mensagem não se dirigia apenas à Venezuela. Aliados na região também viram que os Estados Unidos são capazes de mostrar presença a qualquer momento e sem serem notados. Nenhuma conferência de imprensa, nenhum exercício com aviso prévio. Apenas uma torre negra na luz da manhã. Isso fortalece a confiança de um lado e semeia a dúvida do outro. Por que razão a dúvida é muitas vezes mais duradoura do que uma ameaça aberta? No entanto, aqui surge um segundo problema, não menos importante. Onde está o limite entre dissuasão e provocação? Uma tal emergência pode estabilizar, mas também pode favorecer erros de cálculo. Um comandante nervoso, um mal-entendido, uma única ordem errada poderiam transformar a observação em confronto. É exatamente por isso que esta estratégia é tão arriscada quanto eficaz. O Caribe torna-se assim um espaço de observação permanente. Navios patrulham, mas debaixo deles opera algo que não podem ver. A grande questão não é se esta tática funciona. A questão é: quanto tempo se pode mostrar domínio sem forçar uma reação? Quando o submarino americano voltou a deslizar para debaixo da superfície, a calma exterior regressou. Nenhuma explosão, nenhum naufrágio, nenhum relatório de combate. E, no entanto, nada era como antes. O navio patrulha venezuelano continuou a sua rota. Os indicadores piscavam normalmente, o mar parecia inalterado. Mas foi exatamente aí que residiu a constatação perturbadora. A maior mudança tinha permanecido invisível.
porque nesses poucos minutos tinha se demonstrado que o poder moderno já não precisa de se manifestar de forma ruidosa. Ele mostra-se, desaparece e deixa incerteza. Quem conhece as reações do inimigo controla o próximo passo. Quem permanece invisível decide sobre o tempo, o local e a escalada. O problema central deste incidente não é, portanto, militar, mas psicológico. Como se defende um espaço do qual não se sabe se está realmente a monitorizar? Ao mesmo tempo, surge uma segunda questão, igualmente importante. Se a dissuasão se baseia na observação permanente do inimigo, quanto tempo esta balança permanece estável? Cada repetição aumenta o risco de um erro. Cada demonstração de poder pode ser interpretada como uma provocação. E, no entanto, é exatamente este jogo de silêncio, presença e retirada que parece estar a tornar-se o novo normal no mar. O encontro ao largo da Venezuela não foi um acaso nem um erro técnico, foi um sinal de que o controlo hoje surge menos pela força de fogo do que pela percepção. Quem vê sem ser visto possui uma vantagem decisiva, mas o que acontece quando ambos os lados começam a agir da mesma forma? Permanece a questão. O futuro da guerra pertence àqueles que têm as armas mais fortes, ou àqueles que fazem os seus inimigos hesitarem em usá-las. E se o silêncio se torna a forma mais ruidosa de poder, quem decide então quando ele é quebrado? Se quiseres compreender estes desenvolvimentos e saber o que realmente se passa debaixo da superfície, subscreve o canal e mantém-te atento, porque as águas mais calmas escondem muitas vezes as respostas mais perigosas.